Cidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo. E. Alô? Como? Alô, alô? Pode continuar, professor. A gente só botou para gravar a aula. Perfeito. Então, como eu dizia, eu trabalho com essas matérias e também advogo na área de direitos humanos, às vezes no plano internacional, inclusive, com esta matéria. Bem, e a temática aqui, ela é muito complexa, porque ela envolve uma situação geopolítica de direito humanitário que se entrelaçam nessas duas, vamos assim dizer, na ciência do direito entrelaçada com relações internacionais. É, um tema que foi, infelizmente, polarizado também aqui no Brasil. Não é o único tema, mas é um deles. E eu vou procurar estabelecer para vocês alguns parâmetros mais técnicos. Até porque, pessoal, eu fico muito preocupado com as notícias que circulam, não só a partir de grupos que têm posições políticas muito radicalizadas, mas também mesmo da grande imprensa e que geram expectativas que podem amanhã frustrar vocês no que tange aos futuros acontecimentos relacionados à guerra no Oriente Médio. Mas vamos lá, eu vou passar o primeiro slide e vou pedir a gentileza para o querido professor Luiz me avisar se entrou uma mapinha aí. Ótimo. Então vamos aqui estabelecer patamares comuns para partirmos dele a partir de um entendimento comum. Então está aí o mapa que foca mais no Oriente Médio. Então vocês podem ver ali o Iraque, Arábia Saudita, Iêmen, Omã, Irã, Israel, Síria, Líbano. E aí já partindo para a Ásia, mas que mantém relação com toda essa questão, né? O Afeganistão, Índia, Paquistão, enfim. Eu esqueci de citar o Irã, que é uma peça-chave nesse xadrez geopolítico, não é? E histórico também. Então, uma primeira visão. Esse material já encaminhei para o professor Augusto para que vocês recebam ele em PDF. Mais detalhadamente, o mapa do Oriente Médio, e eu queria já dizer, colocando um precedente histórico para que possamos compreender a situação atual, de que esse mapa do Oriente Médio, de certa maneira, ele, antes mesmo do final da Primeira Guerra Mundial, ele já era objeto de negociações entre europeus, especialmente França e Inglaterra. É muito importante entender que grande parte dos conflitos que hoje ocorrem no Oriente Médio são legados do período colonizador, da colonização pelos europeus também na região, né? Nós vamos ver isso. Eu só estou passando rapidamente os mapas para que a gente possa esgotar lá na frente o que é mais importante a tempo. Esse quadro que vocês estão vendo, colegas, é um quadro que demonstra algumas guerras contemporâneas e que demonstram, inclusive, o número de mortos, né? Veja, só na guerra Russo-Ucrânia, e esta noite, de anteontem para hoje, houve o maior ataque de drones da Rússia à Ucrânia desde o início da Segunda Guerra Mundial. Embora eu tenha colocado mais de 40 mil mortos, já se superou 50 mil mortos. Isso é muito importante que seja compreendido, para que não se deixe seduzir por discursos políticos que são muito seletivos, né? Nós temos milhares de mortos e alguns milhões, eu diria, em outras guerras pouco lembradas por grupos políticos no Brasil ou mesmo fora do Brasil. Algumas, como a da Ucrânia, já duram aí praticamente 3 anos, acho até que já deu 3 anos. A guerra civil da Síria, que embora tenha tido seu ápice com a queda de Assad, a Síria prossegue sendo um território convulsionado,
com perseguições a minorias, por exemplo, os drusos, alguns grupos cristãos, mas ela chegou a bater aí, vejam que cifra trágica, 520 mil mortes, né? Eu queria citar também, pulando um pouquinho ali para a África, né? A guerra do Congo, aí eu estou sendo conservador, eu cito 6 milhões de mortos, mas nós já temos mais de 10 milhões, porque a guerra no Congo ela passa por duas guerras, desde o final do genocídio de Ruanda, aqueles Hutus radicais que cometeram genocídio, é, fogem de Ruanda, evidentemente com receio de serem mortos por uma revanche dos Tutsis que venceram a guerra civil. A comunidade internacional não fez nada para evitar o genocídio de 800 mil pessoas em 3 meses, proporcionalmente, inclusive, é comparável a Auschwitz, né? Se vocês compararem 3 meses, 800 mil mortos, mas nós já sabemos que já bateu 1 milhão de mortos. Foi um terrível genocídio e a comunidade internacional nada fez. Esse é um dos pontos que nós vamos conversar. Então, esse é um quadro, depois vocês vão poder ver com mais detalhes, mas para mostrar para vocês, e eu não inseri aí o início do que seria uma terceira guerra entre Paquistão e Índia, que agora chegou aí a um acordo, mas que já há notícias de violação desse acordo, duas potências nucleares, e em razão da qual conflito pela região de Caxemira, que em razão do qual já se bateram alguns milhares de mortos ao longo da história. Mas vamos ver aqui a origem, então, desse conflito, mais especificamente, que hoje corre no Oriente Médio entre Israel e o grupo terrorista Hamas, né? Em princípio, também uma rápida linha do tempo aqui, a região da Palestina não havia, veja, não existia. Opa, eu voltei. Não existia um, um, um Estado-nação palestino. Por Estado-nação, entenda-se um conceito jurídico, povo, governo soberano e território, né? O Estado-nação, tal qual nós conhecemos, é um fenômeno novo na história humana. Então, havia assim a região da Palestina, esse nome, esse termo palestino advém dos antigos filisteus, foram os romanos que criaram esse termo lá atrás. Então, nós temos aqui uma região, a Palestina, e eu vou saltar na linha do tempo, e já na década de 10, na década de 20, né? E aí eu lembro que a Primeira Guerra transcorreu entre 1914 e 1918, foi a guerra da queda dos impérios, caiu o Império Russo com a Revolução Bolchevique, caiu o Império Otomano, caiu o Império Britânico, começa a entrar em decadência, o império, aí as nações colonizadoras começam a entrar em decadência e dá-se a ascensão dos Estados Unidos da América, né? Até 1918, né? A região pertencia ao Império Otomano. Qual é o país hoje legatário desse Império Otomano? É a Turquia, é o Estado turco. E como eu disse, a Primeira Guerra é a queda dos impérios, cai o Império Otomano. Após 1918, o Reino Unido ou o Império Britânico começa a exercer o seu mandato sobre a região da Palestina. Então, nós já temos aqui uma entrada dos britânicos que tem um papel importante na compreensão deste conflito que existe hoje na região, né? Na verdade, a Liga das Nações, que era uma organização que fracassou retumbantemente, é a precursora da ONU, né? Ela fracassa com a Segunda Guerra, com o advento da Segunda Guerra Mundial, ela concede esse mandato, ou seja, uma procuração, vamos assim dizer, para que os britânicos tomassem conta da região. Quem vai a Israel vê claramente ali ainda resquícios arqueológicos, históricos, prédios
que lembra a cultura britânica, isso é muito fácil de ver lá, né? E aí começa, nessa época, a haver um fortalecimento dos movimentos sionista. O sionismo aqui, eu não sei se todos sabem, mas vamos estabelecer um conceito aqui. É a proposição de que os judeus da diáspora do mundo voltassem a viver na terra de Israel. Então seria um retorno. Há um termo em hebraico, depois eu vou pedir para o professor Luiz e o Augusto me corrigirem se eu estiver errado, que se chama aliá, seria a subida, né? Eu vou fazer aliá, eu sou judeu, vou fazer aliá, então eu vou voltar a Israel. Então é muito comum isso lá. Vocês encontram pessoas do mundo todo, judeus, tá? Eu citei como exemplo, eu não sou judeu, tá? É só para um exemplo que eu citei para vocês. Então, com o antissemitismo, especialmente no leste da Europa, mas que também existe em todos os continentes, isso tudo começa a reforçar a ideia de judeus voltarem à terra à sua terra de origem, né? Originários da terra. Então, isso acirra também uma tensão crescente com os árabes. O Reino Unido, durante a Primeira Guerra Mundial, inclusive com o objetivo de derrotar o Império Otomano, promete aos árabes também, faz promessas em termos de independência, de soberania, o que nunca foi cumprido, né? Por que nunca foi cumprido? Porque franceses e ingleses, que eram aliados na Primeira Guerra Mundial, aliados aos russos, aliados aos franceses, aliados aos ingleses e franceses, aliados aos russos e aos norte-americanos, prometem mundos e fundos, só que nunca cumprem essas promessas. Aliás, muito pelo contrário, é que é assinado um acordo secreto entre França e Reino Unido, né? Então, este acordo é conhecido como Sykes-Picot. Mark Sykes, que era o diplomata inglês, e Picot, um francês, assinam esse acordo secreto, dividindo em zonas de influência a região do Oriente Médio ali, ainda durante a Primeira Guerra Mundial. Aliás, durante a primeira, foi em 1916. E aí, aquele que era o território da Palestina, a região da Palestina, fica sob mandato britânico, né? Eu até trouxe aqui uma foto desse acordo. Está aqui, né, o diplomata Mark Sykes, britânico, e François Georges Picot, francês. Então, essa é uma foto do acordo assinado, com a assinatura deles, e que divide o Oriente Médio. Em 1917, ainda quando a Primeira Guerra Mundial estava em curso, embora encaminhando para o seu fim, em 2 de novembro de 1917, aquele que era o ministro das Relações Exteriores do Império Britânico, Arthur Balfour, assina a chamada Declaração Balfour, muito famosa no estudo dessa matéria, e por esta declaração, Arthur Balfour, ele envia esta carta ao líder da comunidade judaica do Reino Unido, Lionel Walter Rothschild, e promete, abre aspas, estabelecer na Palestina, que era uma região, um lar nacional para o povo judeu, fecha aspas, e apoiar esta medida. Pois bem, esse é um documento importante para compreender também essa situação. E aí, colegas, como vocês sabem, tivemos o Holocausto, ou Shoah, né, para os estudiosos, e que infelizmente, vou aqui abrir uma nota de rodapé, infelizmente, é cada vez menos conhecido nas suas dimensões e extensões pelas novas gerações do mundo, o que é um perigo enorme. Eu vou publicar um artigo nos próximos dias sobre isso. E aí, com o Holocausto, a perseguição ao povo judeu, 2/3 dos judeus da Europa foram exterminados. É bom que nós ressaltemos aqui, porque hoje se compara
situações com o Holocausto que não deveriam ser comparadas com o Holocausto. Ah, o Holocausto é o único genocídio do mundo em que se tornou política de Estado. Pesquisem depois a declaração de Wannsee. Escreve-se Wannnsee. Wannnsee. Pela declaração de Wannsee, que consta em ata, numa reunião realizada na localidade de Wannsee, no subúrbio de Berlim, um belíssimo lugar, à beira do Lago Wannsee. Eichmann, inclusive, redigiu as atas, tornou-se política de Estado exterminar todos os judeus do mundo, não importa aonde eles estivessem. Os balancetes da ata eram da Europa, mas o nazismo pregava o extermínio de todos os judeus de todo o mundo. Este é um elemento que não consta de nenhum outro genocídio. E eu sei o que eu estou dizendo, porque eu trabalho com povos indígenas, e 70 milhões de indígenas foram mortos no mundo, mas a característica do Holocausto principal é esta, o que o torna único no mundo. E o alto grau de sistematização. Com essa situação terrível, embora sabemos que também os Roma e Sinti, os homossexuais, oponentes políticos, à esquerda, os comunistas, socialistas, social-democratas, mas também religiosos, e a direita democrática, todos foram mandados para os campos de concentração. Diante dessa situação é que, evidentemente, fortalece-se no mundo o sentimento para se criar um Estado nacional para o povo judeu na região da Palestina. E aí a Assembleia Geral das Nações Unidas aprova a partilha do território, criando um Estado árabe para o povo palestino e um Estado judeu para o povo judeu. É muito interessante lembrar que Oswaldo Aranha ele presidia a Assembleia Geral da ONU nessa ocasião, e brasileiro, diplomata brasileiro, e Oswaldo Aranha foi um dos que mais influenciou Getúlio Vargas a entrar na guerra ao lado dos aliados, porque havia uma ala germanófila no governo brasileiro, tá? Comandada por Filinto Miller. Mas Oswaldo Aranha vai para a ONU e cria, né? Comanda lá, preside a criação do Estado de Israel. E é interessante dizer isso porque ontem o Brasil foi convidado pela França e outros países para a ONU vai votar o reconhecimento de um Estado palestino na Assembleia Geral. Então, esse é um movimento político que vocês devem ficar atentos aí nos próximos dias. E o Brasil é convidado para para montar uma comissão de estudos com esse objetivo. Então, veja que o Brasil teve um papel preponderante na criação do Estado de Israel e agora, por conta do que está acontecendo hoje no Oriente Médio, os países querem que a comunidade reconheça um Estado palestino na sua quase totalidade. O que eu acho difícil por razões políticas, mas eu não vou entrar no mérito político aqui. Do ponto de vista histórico, quando se cria o Estado judeu e o Estado palestino, os judeus aceitam esse Estado, vocês estão vendo a partilha de 47, os árabes não aceitam esse Estado. E é aí que 14 de maio de 1948 é a data na qual a Agência Judaica para Israel declara a independência do Estado de Israel, que já ingressa nas Nações Unidas, né, com essa partilha. Entretanto, os árabes não aceitam, e já no dia seguinte, no dia 15 de maio de 1948, inicia-se a primeira guerra árabe-israelense. De um lado, Israel, de outro lado, Egito, Líbano, Jordânia, Iraque, Síria e Arábia Saudita. Em 7 de janeiro de 1949, portanto, um pouco mais de meio ano depois, chega-se a um armistício. Do ponto de vista técnico, o armistício é um ato solene pelo qual são suspensas as agressões, as hostilidades, né? Aliás, professor Luiz, que tem formação militar,
me corrija se eu falar algum termo impreciso aqui do ponto de vista militar, por favor. Fique à vontade, porque aí eu aprendo também. E aí, evidentemente que com armistício, quando se fala em guerra, início de um conflito armado, hoje nós falamos mais em conflito armado no direito internacional, porque não é só a guerra internacional, mas a guerra intrafronteiras, as guerras civis, por exemplo, como na Síria. Então, usamos mais o termo conflito armado. É aquela história: começar uma guerra é fácil. O difícil é saber como é que ela vai terminar, né? E esta primeira guerra árabe-israelense termina com a redução do território destinado aos palestinos e gerando, e esta é infelizmente, é uma consequência dos conflitos armados, um movimento de deslocados e refugiados palestinos que girou em torno de 750 mil, né? Bom, e nesse sentido, é bom também ressaltar, vejam aí, vocês podem ver no mapa Cisjordânia e Gaza, onde hoje nós temos os territórios considerados ocupados pelas Nações Unidas, o território da Cisjordânia e o território de Gaza. Aqui eu vou colocar uma informação importante. Nesta guerra de 48, a Jordânia ela ganha, durante o conflito, o território da Cisjordânia. E o Egito toma Gaza. De 1948, 49, até 1967, portanto eu estou falando de 19 anos, a Jordânia, que é um país árabe, dominou a Jordânia, o Egito, que é um país árabe, dominou Gaza, e não criaram um Estado palestino, sendo que esses territórios eram destinados aos palestinos. Então, vamos voltar aqui no mapa anterior. Veja, Estado árabe, essa mancha mais escura, envolve Gaza e até um território maior que Gaza, né? Vocês podem ver aqui, eu vou colocar o cursor, Gaza tinha uma extensão muito mais ampla. E a própria Cisjordânia. Depois da guerra, são reduzidos a essas duas manchas não contíguas que vocês estão vendo. Hoje, a Cisjordânia, administrada pela Autoridade Nacional Palestina, e Gaza pelo Hamas. Então, é importante ressaltar isso. Por que Cisjordânia? Aliás, perdão, por que a Jordânia e por que o Egito não criaram um Estado palestino se a guerra foi conflagrada exatamente por conta da partilha e se esses territórios deveriam ser destinados ao povo palestino? É bom que se coloque isso sempre na avaliação dos fatos, né? E a cidade de Jerusalém, como ficou, colegas? Houve do ponto de vista da cidade sagrada de Jerusalém, eu digo sagrada porque é sagrada para judeus, cristãos e muçulmanos, houve um acordo específico. E aí havia o setor oriental, o setor a oeste israelense, o setor oriental árabe, e o que vai acontecer? Em 1967, portanto 19 anos depois da Primeira Guerra Árabe-Israelense, explode a Guerra dos Seis Dias, e aí Egito, Iraque, Jordânia e Síria enfrentam Israel, que se sai militarmente vitorioso desse conflito, e ainda conquista a península do Sinai, a Cisjordânia, Gaza, esses dois territórios que eu disse há pouco, que estavam sob domínio de Jordânia e Egito, conquista Jerusalém Oriental. Então, estivemos lá recentemente e pode-se visitar lá o Portão dos Leões, né, professor Luiz? Por onde as tropas israelenses entram em Jerusalém para declarar que nunca mais Israel sairia de lá, né? O povo de Israel. E conquistam as colinas do Golã ali com a Síria, a Península do Sinai com o Egito. Então, vejam aí o mapa que fica sob ocupação, em laranja, né?
vocês podem ver aí as áreas ocupadas por Israel em 1967, portanto, há 58 anos atrás. Bem, tivemos vários conflitos e aí estamos hoje. eh, Inclusive, eu coloquei esse slide aí, porque em 10 de dezembro do ano passado, já com a guerra iniciada pelo Hamas em curso, Israel cruza, né, em direção à Síria, lembrando um pouco, né, desde 1973 é que Israel não entrava em território sírio. E aí eu puxei essa notícia da imprensa internacional, é importante acompanhar a imprensa internacional, não a imprensa nacional sobre esse conflito, porque é muito problemática a cobertura da imprensa nacional. Mas Israel cruzou aí o ano passado pela primeira vez, desde outubro de 73, desde a guerra de outubro de 73, uma zona desmilitarizada. Há uma zona desmilitarizada, pessoal, na fronteira de Israel com a Síria. Israel tem fronteiras definidas, claramente definidas, com a Jordânia e com o Egito, mas não com os demais países até hoje. E aí é feito um acordo, assinado em 82, é assinado um acordo de paz entre Israel e Egito, né? Eu vou lembrar que Anwar Sadat era um líder egípcio que é assassinado depois por um comando palestino por ter feito um acordo com Israel diante das câmeras. Eu me lembro até hoje. Eu era menino, mas me lembro até hoje daquela cena. E aí, em 73, ocorre mais uma guerra, é a chamada Guerra do Yom Kippur, em 73, porque Israel é atacado durante as festividades do Yom Kippur. Vamos fazer aqui uma relação com os tempos atuais. O Hamas ataca Israel em 7 de outubro de 2023, exatamente durante o curso de uma festividade em Israel, né? Tanto é que os kibbutz que foram atacados estavam cheios de parentes visitando os seus entes queridos quando foram assassinados ou sequestrados pelo Hamas. Mas aí essa guerra ocorre com o Egito e Síria. Nesta guerra, o Egito recupera o Sinai, e Israel devolve depois formalmente por um acordo, e é assinado o importante acordo de Camp David de 1978, de paz, né, um acordo de paz, com Jimmy Carter. Também me lembro muito da cena desse acordo, embora eu fosse ainda muito jovem. Bem, já disse que há fronteiras definidas hoje com Israel, entre Israel e Egito e entre Israel e Jordânia. Com o Líbano fica ao norte de Israel, né? Há uma linha fruto de um armistício de 1949, o que não impediu guerras e ataques, inclusive do Hezbollah, grupo libanês xiita, financiado pelo Irã, que fica ali no sul do Líbano, um grupo mais poderoso até pouco tempo atrás do que o próprio exército regular do Líbano. Grande parte dos libaneses não apoiam e não aceitam o Hezbollah. É bom que se diga isso, né? E que teve a sua cadeia de comando gravemente é, é, rompida pelos ataques com os pagers que vocês devem ter visto na imprensa o ano passado, né? Por Israel. Nesse sentido, a gente começa a se aproximar um pouco do conflito de hoje. Vocês estão vendo nesse novo mapa a faixa de Gaza um pouco mais aproximada. Gaza, desde 2006, se eu não estou errando a data aqui, passa a ser governada pelo Hamas, que ganha as eleições e depois expulsa a Autoridade Nacional Palestina a bala. Assassinam, matam vários líderes da Autoridade Nacional Palestina e a expulsam de lá. Então, nós temos dois territórios palestinos que não se conectam, a faixa de Gaza administrada pelo Hamas, a Cisjordânia a leste administrada pela Autoridade Nacional Palestina. Em 7 de outubro de 2023, o Hamas inicia a chamada Operação Al-Aqsa. Aqui cabe um comentário rápido. Al-Aqsa define
aquela área das esplanadas das mesquitas em Jerusalém, que nós pudemos visitar de longe, nós não pudemos entrar na esplanada. É uma área, aqui, pessoal, é o nó górdio desses conflitos todos. Por quê? Porque lá vocês têm duas mesquitas, duas cúpulas que se pode ver de longe, uma dourada, outra um pouco mais escura, construídas a partir do século VIII, se não me falha a memória, depois de Cristo, e aí e acrescentada nas suas construções posteriormente, e ali Maomé teria subido aos céus, e ele fica sobre uma rocha, que é a rocha do Monte Moriá, onde Abraão ia sacrificar o seu filho Jacó, né? E onde Deus teria falado: não sacrifica, você já provou tua fé, então um local muito sagrado também para o povo judeu. Então vejam que mesmo esse ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023 leva a esse nome, a Operação Al-Aqsa Flood, né, contra Israel. E aí civis são 1.200, salvo engano meu, 1.261 vítimas civis desarmadas foram mortas, muitas mulheres violentadas, nós pudemos verificar isso de perto. É, é, Homens assassinados, crianças, idosos, além dos mais de 250 reféns levados para a faixa de Gaza. E com isso vem a reação do Estado de Israel, que evidentemente se vê numa situação de guerra, com esses ataques, e vemos hoje Gaza destruída, porque o Hamas, essa faixa, ela tem mais ou menos 42 quilômetros de comprimento, acho que por 10 de largura, se não me falha a memória. Então você tem uma alta densidade populacional e o Hamas, ao longo dos anos, escavou milhares de túneis e usa a população, usa hospitais, usa alvos não militares, escolas, para manter as suas bases, os seus armamentos. Então, com isso, nós temos uma situação absolutamente trágica, tanto para o povo israelense de Israel, quanto para o povo palestino. Algumas cidades de Gaza, depois vocês vão poder ver isso mais de perto. A comunidade internacional reagiu aos ataques do Hamas em outubro de 2023, na sua maioria condenando fortemente e apoiando Israel. Alguns países, como Venezuela, Coreia do Norte, ao contrário, não se solidarizaram, e isso com o tempo começa a mudar, conforme a reação de Israel se intensifica. E a partir de agora eu entro, então, feito esse indispensável contexto histórico e político, que nós entramos no direito internacional humanitário. Primeiro, eu queria colocar aqui as imagens de vítimas mortas de ambos os lados, né? Vítimas que estariam vivas se não fosse o ataque do Hamas, ao meu ver, aqui é uma opinião minha pessoal. Você pode falar em movimentos de resistência, de libertação, né? Os países colonizados travaram as suas guerras de independência e libertação colonial, como a Argélia, por exemplo. Mas movimentos de resistência não estupram mulheres, né? Então, é importante que se diga isso, porque a guerra não é realmente contra o Estado de Israel, não está travando uma guerra contra o povo palestino. Entretanto, nós encontramos alguns exemplos que nós podemos usar aqui para trabalhar a ideia do direito humanitário. Primeiro ponto: o direito humanitário é o direito da guerra, é o direito das leis e costumes de guerra. E eu digo costumes porque o direito internacional, ele antes de ser escrito, ele é costumeiro. Então, falamos em leis e costumes de guerra. As primeiras regras do direito humanitário, ou leis e costumes de guerra, que também nós chamamos, eu aqui vou chamar de
Direito de Genebra, são do final do século XIX. Após a Segunda Guerra Mundial, essas regras, essas leis serão renovadas por uma nova versão em 1949. Tanto a versão antiga, do século XIX, quanto a versão de 1949 é seguida, é composta com protocolos adicionais e com novos acordos. Então, por exemplo, o Acordo de Haia. Já vou explicar por quê. Então, nós temos, colegas, num primeiro momento, um conjunto de regras aplicáveis no curso de conflitos armados. Não sejamos ingênuos. Ninguém aqui acha ou acredita que esse conjunto de regras vai impedir uma guerra. Não. A questão aqui é tentar minimizar o intenso sofrimento que a guerra impõe a todos. Antes de falarmos no direito da guerra, que é esse que está no quadradinho do meio aí, vocês devem estar vendo o direito da guerra ius in bello, vamos pensar primeiro do direito à guerra, o direito de ir à guerra, o ius ad bellum. Então, a minha pergunta aqui, para usarmos exemplos atuais, é: a Ucrânia tinha o direito de ir à guerra após ser invadida pela Rússia? Israel tinha o direito de ir à guerra após ser atacado pelo Hamas? É... A Índia foi atacada, segundo consta, pelo Paquistão, por grupos terroristas. Tem o direito de ir à guerra? Então, a primeira pergunta tem a seguinte resposta. Essa primeira pergunta que eu faço. Até meados da Primeira Guerra Mundial, até o século XIX, para sermos mais precisos, a guerra era considerado um uso legítimo, era um instrumento legítimo para se pacificar para se pacificar situações ou solucionar problemas. Só que a guerra começa a mudar no seu grau de violência. Quando? Deixa eu ver se eu tenho aqui uma. Tá aqui. Um primeiro exemplo é esse aqui. Em 24 de junho de 1859, de um lado, os franceses de Napoleão III e do outro, os italianos, junto com italianos piemonteses, junto com os austríacos, travam uma batalha chamada a Batalha de Solferino. E nessa Batalha de Solferino, ela foi testemunhada por um médico suíço chamado Henri Dunant, que sai de. Ele é médico, ele atende os soldados feridos. Para vocês terem uma ideia, são cerca de 200 mil mortos e feridos num único dia de batalha. E aí ele escreve esse livro, eu cito aí um trechinho dele, né? Lembranças de Solferino, que vocês encontram na internet, é um clássico, né? Tá lá, batalhões inteiros sem comida, alojamento sem água, a sede era terrível, oficiais e soldados se agachavam para beber água de poços lamacentos, experiências angustiantes. Ele cuida dos soldados de ambos os lados, até um filme sobre essa história. Ele volta para a Suíça, escreve esse livro, Lembrança de Solferino, e ele funda uma organização baseada, inspirada no seu símbolo, na bandeira suíça, em homenagem à Suíça. Ele inverte as cores, o fundo branco com a cruz vermelha, cria-se, portanto, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, que passa a produzir e a sugerir normas a serem observadas durante uma guerra. Esse é um primeiro fato. O outro fato que leva a essa concepção toda é a batalha, a Guerra Civil Americana, que dura de 1861 a 1864, e aqui um fenômeno da tecnologia bélica. A tecnologia bélica tornando, vitimando as populações civis e aumentando intensamente o sofrimento dos combatentes, né? Então, com isso tudo é que
começa-se a produzir um direito que é o primeiro direito na história a pensar no ser humano, na pessoa física, nas mulheres, nas crianças, nos combatentes em terra e mar. Por quê? Porque até então o direito internacional responsabilizava apenas os estados. A prova, vou dar um exemplo aqui que prova isso. Quando acaba a Primeira Guerra Mundial, o Kaiser alemão, Kaiser Guilherme II, Wilhelm II, ele foge para a Holanda e, como eu disse, aqui é a guerra da queda dos impérios. O Império Alemão cai, é quando nasce a República de Weimar, e na Holanda pedem a extradição dele, e o Estado holandês diz não. Ele não é ele não é pessoalmente responsável pelos crimes. É uma guerra e os estados é que respondem por isso. Bom, isso começa a mudar com as leis de Genebra, o direito de Genebra, ou leis de guerra, porque é o primeiro direito no plano internacional, hoje imposto a todos os países, mesmo que não assinem qualquer tratado nesse sentido, a tratar, portanto, a ter o ser humano como foco, o combatente, o não combatente, aquele que não é mais combatente e aquele que nunca foi combatente. Então a primeira pergunta é: podemos ir à guerra? Resposta: hoje, em duas situações. Essas duas situações são quando, em legítima defesa, quando eu for atacado, o meu país pode imediatamente reagir e depois comunicar à ONU. Eu não posso esperar uma ligação de Nova York me autorizar a me defender, até por violação ao princípio da soberania, se eu estou sendo atacado. Foi o caso da Ucrânia, por exemplo. O caso de Israel e Hamas traz uma questão jurídica interessante que eu ainda não vi alguém enfrentar mais a fundo. O direito de guerra as leis de Genebra eram inicialmente aplicáveis às guerras internacionais entre estados. Isso muda. Nós temos o artigo 3º comum às convenções de Genebra, depois eu menciono ele, e ele diz o seguinte: olha, as guerras não internacionais também são disciplinadas pelas leis de Genebra. No caso da guerra entre Israel e Hamas, o Hamas não é um grupo interno de Israel, portanto não se trata de uma guerra interna, e tampouco é um exército regular de um país. Portanto, você não teria, numa formatação mais tradicional, uma guerra internacional, né? É uma guerra por proxies. Mas não há dúvida de que o direito de Genebra também se aplica à guerra por proxies, por procuração. Isso significa o Irã financiando o Hezbollah, o Hamas e os Houthis, os Houthis do Iêmen. Então, isso é uma guerra por procuração, por proxies, né? O grau de violência, a sistematização, a continuidade, o uso de armamentos designam elementos que permitem identificar uma situação de guerra, de conflito armado. Então, a primeira pergunta é: podemos ir à guerra se somos atacados? E a segunda situação: se a ONU autorizou uma coalizão internacional a partir do Conselho de Segurança. O exemplo foi a guerra dos anos 90, chamada Guerra do Golfo, quando o Iraque de Saddam Hussein invade o Kuwait, um país pequenininho perto do Iraque, porém rico em petróleo, e Saddam Hussein se apodera dos postos de petróleo. O Conselho de Segurança autoriza uma coalizão com base no direito internacional, tiram Saddam Hussein do Kuwait, ele volta para o Iraque, não foi deposto, ele só vai ser deposto e morto, julgado e executado anos depois, né, após os ataques aos Estados Unidos, terroristas de 2001, e é um exemplo claro aqui, portanto, de outra possibilidade. Uma vez que nós respondemos esse primeiro quadradinho, fomos à guerra, ou porque autorizado por uma coalizão internacional, ou porque estamos nos defendendo, vem a seguinte pergunta, que talvez vocês possam estar se fazendo aí. E se eu invado um país com outros aliados
sem autorização do Conselho de Segurança e fora da hipótese da legítima defesa. Eu estou violando o direito internacional. O que a Rússia fez na Crimeia em 2014, fez agora, há 3 anos atrás, de novo, ao invadir a Ucrânia. O que os Estados Unidos fizeram no Afeganistão e no Iraque, todos esses casos violaram o direito internacional. Então, quando nós chegamos no momento em que o mundo parece estar sofrendo uma clara ruptura nas suas bases e estruturas de contenção, isso não acontece da noite para o dia. Quando o direito é desrespeitado sistematicamente, à luz ou sob a necessidade de conveniências políticas e geopolíticas, econômicas, militares, etc., a tendência é que ele se enfraqueça e fique desacreditado. Então, não me surpreende que hoje nós estejamos acompanhando uma multiplicação dos conflitos com a sua intensificação. Então, fomos à guerra? Ok. Exercemos o nosso direito ou não, mas fomos à guerra. Iniciada a guerra, seja à luz do direito internacional, seja violando o direito internacional, aplica-se não mais o ius ad bellum, que é o primeiro quadrado que vocês estão vendo aí, aplica-se o ius in bello, agora o direito de Genebra. No primeiro caso, se nós podemos ir à guerra ou não, responde esta pergunta o artigo 51 da Carta da ONU, dentre outros, tá bom? Então não é o direito de Genebra, é o direito de Nova York. O direito de ir à guerra é regido pela Carta da ONU, o direito de Nova York. Uma vez que fomos à guerra, estamos já no cenário jurídico do direito de Genebra, o direito da guerra, ius in bello. E aí, uma vez que a guerra termine o conflito armado, e já durante ele se começa a guardar provas dos crimes cometidos, das violações cometidas, chegamos no ius post bellum. Agora nós vamos tratar da chamada justiça e justiça de transição. Ou seja, justiça de transição é um termo criado pela professora Ruth Tettel, da Escola de Direito da Columbia, em Nova York, e ela cria, na década de 90, essa expressão. Justiça de transição não tem prazo para acabar, é o processo de pacificação de uma sociedade traumatizada por uma guerra, por uma ditadura, por um genocídio, etc., por meio de 5 etapas: apuração da verdade, apuração da memória histórica e coletiva. Memória coletiva é fruto do estudo de Maurice Halbwachs, um sociólogo francês durkheimiano, que morreu em Ravensbrück, porque o sogro dele era judeu e ele protestou contra a prisão do sogro, e os nazistas mandaram ele para Ravensbrück. Aliás, perdão, ele morreu em Buchenwald, não Ravensbrück. Ravensbrück era o campo das mulheres. Ele morreu em Buchenwald. Ele cria o conceito de memória coletiva. Terceiro, punição dos perpetradores. Quarto, reparação às vítimas. E quinto, reformulação das instituições do Estado, com a adoção de políticas de não repetição, para que nunca mais aconteça. É o tal nunca mais, nevermore, né? Que Israel repete muito e outros países que passaram por ditaduras como o Brasil também repetem. E este processo de justiça de transição, ele ganha um capítulo que é considerado o seu berço, inclusive o berço do direito penal internacional, com o chamado International Nuremberg Military Tribunal, INMT, o Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, cujo início completa 80 anos esse ano. Até pouco tempo atrás eu dava aula em Nuremberg, então a gente faz muitos trabalhos lá. Esse ano estamos voltando a Nuremberg. E o Tribunal de Nuremberg, o primeiro julgamento, o único internacional, porque depois nós teremos outros 12 julgamentos não internacionais. O primeiro deles julga a cúpula nazista, com juízes franceses, britânicos, norte-americanos e então soviéticos. Era o que antigamente era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Aqui nasce o direito penal internacional, ou seja, pela primeira vez
indivíduos e não apenas estados são julgados pelos crimes contra a humanidade cometidos. Foram 4 crimes: crime de guerra, baseado nas leis de Genebra do século XIX, crimes contra a paz e conspiração para destruir a paz, baseado na violação dos tratados pós-Primeira Guerra, que a Alemanha teria violado, e, finalmente, crime contra a humanidade, que gera muita crítica, porque não havia um crime previamente previsto, tipificado no direito internacional, sobre crimes contra a humanidade. Havia, sim, a expressão crime contra a humanidade, usada pela primeira vez quando França, Rússia, Estados Unidos publicam uma carta que vocês acham na internet, impondo ao Império Otomano que cessasse, abre aspas, os crimes contra a civilização e contra a humanidade praticados contra o povo armênio, fecha aspas, eu me refiro ao genocídio armênio. Mas não era um conceito jurídico. Depois do Tribunal de Nuremberg, eu disse que mais 12 são realizados apenas sob a presidência de juízes americanos, que julgam juristas, médicos, empresários, todos que colaboraram. Pessoal, acho que o professor Flávio caiu, já vou mandar uma mensagem para ele. Já retomamos a nossa atividade aqui. Quem vai a Tóquio pode visitar o Memorial Ichigaya, dentro do Ministério da Defesa do Japão, o prédio histórico do julgamento do Tribunal de Tóquio. Aliás, foi lá que foi organizado o ataque a Pearl Harbor. Pois bem, então, o que acontece no Oriente Médio hoje? O grande debate, e que nós ouvimos muito, é que, primeiro, o genocídio está acontecendo. Já vou comentar sobre o crime de genocídio. No segundo momento, temos que discutir os outros 2 crimes de guerra que existem. Existem 4 crimes internacionais importantes, tá? 4. O crime de genocídio, o crime de guerra, o crime contra a humanidade e o crime de agressão. O crime de agressão, basicamente, é o que a Rússia faz em relação à Ucrânia. Eu já vou conceituar esses 4 crimes. Então, ao conceituar esses 4 crimes, é que vocês devem, cada qual a sua, como entender melhor, aplicar esses conceitos ao que está acontecendo hoje no cenário do Oriente Médio. Pois bem, então nós temos o direito à guerra, ius ad bellum, antes de iniciarmos a guerra. A pergunta é se temos direito de ir à guerra. Uma vez que vamos à guerra, aplica-se o direito da guerra, o ius in bellum. E, finalmente, no terceiro momento, o ius post bellum. Augusto, eu vou te pedir uma gentileza para passar. Pode passar o próximo. Pode passar. Vamos adiante. Podemos ir. Está aqui. Obrigado, Augusto. Então, o conceito de direito internacional humanitário, ele tem principalmente por preocupação o destinatário da sua proteção. Então, eu cito aqui o conceito do próprio Comitê Internacional da Cruz Vermelha. O direito internacional humanitário é um conjunto de normas que busca limitar os efeitos dos conflitos armados. Vejam bem, limitar os efeitos. Nós não somos ingênuos, né? A guerra é terrível e muitos projetam que há de pior no ser humano na guerra. Protege as pessoas que não participam. Quem não participa? Por exemplo, os civis. Ou que deixaram de participar das hostilidades. Por exemplo, soldados feridos. E restringe os meios e os métodos de guerra. Por exemplo, se o professor Luiz é ministro da Defesa e estamos em guerra, Deus nos livre, é apenas um exemplo pedagógico,
o professor Luiz sabe que ele não pode usar arma química numa população civil. Ou bombas, as bombas cluster, ou de fragmentação, ou as minas antipessoal, porque são considerados armamentos que aumentam em demasia e sem necessidade o sofrimento humano. Ou, por exemplo, bombas de fósforo. Eu cito para vocês o exemplo histórico que é considerado um crime de guerra praticado pelos aliados na Segunda Guerra Mundial, que é o bombardeio de Dresden, em que havia os ingleses e os norte-americanos destruíram Dresden com bombas de fósforo e de explosão retardada. Então, quando alguém ia socorrer uma vítima de uma primeira explosão, aquela bomba que feriu a primeira vítima explodia 5, 10 minutos depois, matando quem ia, ou ferindo gravemente quem ia socorrer. Então, armas também entram nessa contenção do direito humanitário. O próximo slide, por favor, Augusto. Aqui uma cena que mostra bem o sofrimento humano, né? Nas guerras. Podemos ir adiante. Augusto, por favor. Aí sim. Então, os destinatários, né? Então, já vimos que as normas de direito internacional, eu falei alguns minutos atrás, mesmo para países que nunca assinaram um tratado, são de observância obrigatória por todos os lados em conflito. Todos. Trate-se de uma guerra de agressão, cuide-se do uso da força numa legítima defesa. Então, mesmo que eu atue em legítima defesa, eu tenho que observar as regras da guerra. Eu lembro, viu, pessoal, alguns anos atrás, eu dei aula para os soldados brasileiros que foram para o Haiti. A minha aula era o último dia do treinamento, era uma aula exatamente disso, desse tema que nós estamos discutindo hoje aqui. Era o dia inteiro com soldados, lá na engenharia em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo. E aí, os soldados tinham que conhecer, por exigência das Nações Unidas e pelas regras de engajamento, tinha que ter essas noções, né? Para saber o que fazem, até para sua responsabilização. O próximo, por favor, Augusto. O artigo 51 que eu mencionei, ele deixa claro que o Estado tem direito a se defender. Se Israel foi atacado no dia 7 de outubro pelo Hamas, ele tem o direito a se defender. É evidente. Nada na presente carta prejudicará o direito inerente de legítima defesa individual ou coletiva no caso de ocorrer um ataque armado contra um membro das Nações Unidas. As medidas tomadas pelos membros da ONU no exercício desse direito de legítima defesa serão comunicadas imediatamente ao Conselho de Segurança. Ponto. O que se discute hoje em Gaza, e é um tema muito sensível, não é o direito de defesa de Israel. Quem discute isso tá flertando com o antissemitismo, evidentemente. O que se discute é a proporcionalidade dos ataques de Israel à faixa de Gaza. Esse é o debate que, vejam bem, está acontecendo na Corte Internacional de Justiça, porque a África do Sul promoveu uma medida contra Israel, já falo dela, e está acontecendo no Tribunal Penal Internacional, quando houve a emissão de ordem de prisão para os líderes do Hamas, salvo engano meu, todos mortos já, e para Benjamin Netanyahu e para, eu não me lembro, acho que é o Galan, que era o ministro da Defesa, depois o professor Luiz me socorre aí com o Augusto, emite ordem de prisão. Então, o que se Yoav Gallant, Yoav Gallant. Yoav Gallant, muito obrigado, Augusto. De nada, Então, nós professor. temos aqui a discussão de pano de fundo é a proporcionalidade. Já vamos ver por quê. Se você puder passar o próximo slide, Augusto, eu agradeço. Então, vejam só. Indivíduos que não participam dos conflitos civis, profissionais de saúde, profissionais de socorro. Mais um, Augusto, por favor. Indivíduos que participaram, mas que não mais participam. Os soldados feridos ou doentes, os náufragos, né? Eu vou lembrar que Nuremberg
o almirante Karl Dönitz foi condenado sob a acusação de que a marinha alemã atirava em soldados que estavam boiando no mar após terem o seu navio afundado. Isso não é, isso é um crime de guerra, né? E prisioneiros de guerra, o POW, né? Prisoners of War, também não podem mais sofrer torturas, ataques, etc. Vamos adiante, Augusto, por favor. E quais são, portanto, né, essas violações? As violações, elas são consideradas como tal, tanto nos conflitos internacionais, o exemplo da guerra da Ucrânia com a Rússia é claramente um conflito internacional, quanto no âmbito dos conflitos não internacionais, como as guerras civis. Aí aplica-se o artigo 3º, chamado artigo 3º comum às 4 convenções de Genebra, porque são 4. Pela primeira vez, passou a abranger situações de conflitos armados não internacionais. Então, isto não há mais dúvida. A jurisprudência internacional também reforçou isso, tá? Por que a jurisprudência internacional? Porque nós tivemos vários tribunais criminais internacionais. O permanente, o primeiro da humanidade, é o Tribunal Penal Internacional, criado a partir do Estatuto de Roma de 1998, com sede em Haia, na Holanda, e que julga indivíduos. É um tribunal criminal. Este tribunal possui hoje em torno de 125 países membros. Mas nós tivemos tribunais criados para julgar fatos específicos. São chamados tribunais de exceção ou tribunais ad hoc. Pela ordem: Nuremberg, Tóquio, ex-Yugoslávia, Ruanda. E aí vem os tribunais híbridos, meio internacionais, meio nacionais. Camboja, Serra Leoa, Timor-Leste, Líbano. Só para vocês terem uma ideia. Vamos adiante, por favor. Bem, esse artigo 3º, ele consagra a aplicação dessas normas de guerra em conflitos não internacionais. E aqui nós entramos no exemplo do conflito no Oriente Médio. Porque a guerra entre Israel e Gaza, pode ser que haja discordâncias. Ao meu ver, não é internacional. Eu tenho uma colega, a professora Raquel Guerra, lá do Rio de Janeiro, que entende que como o Hamas foi eleito na faixa de Gaza, ela entende que não é apenas o Hamas que está em guerra. Então, isso é uma discussão, que é uma questão de interpretação. Do ponto de vista técnico, para mim, não é uma guerra internacional, porque a Palestina não é um Estado, juridicamente falando. E Estado é um conceito jurídico. O Estado, nação, é formado pela união dos seguintes 3 elementos: povo, território e governo soberano. O artigo 8º, item 2, alíneas ou letras C até F do Estatuto de Roma do TPI, também compreende o crime de guerra aplicável às situações de guerras não internacionais. E a Câmara de Apelação do Tribunal Criminal Internacional para a ex-Yugoslávia, no caso Tadic, que foi o primeiro caso da ex-Yugoslávia, o Tadic ele foi um líder de um grupo paramilitar chamado Águias Brancas, que massacrou, estuprou, era um grupo sérvio, nacionalista, que massacrou os bósnios muçulmanos, né? Vocês estão vendo aí imagens dos anos 90 e do julgamento do Tadic, que lembram muito, se fossem em preto e branco, lembrariam um pouco as imagens dos campos de concentração nazistas, né? Mas essas imagens que vocês estão vendo é da década de 90. Portanto, anteontem na linha da história. A cor, passou ao vivo na televisão. Eu vi pela televisão essas imagens. Não tinha internet ainda, mas tinha televisão. A internet já tinha, mas ainda não era tão rápida. E notem que aqui se confirma
a frase do escritor William Faulkner, o maior escritor norte-americano: o passado não é passado, ele sequer existe. Ou do Jorge Santayana, que está lá na entrada de Birkenau, Auschwitz II, na cidade polonesa de Oswiecim. Quem não souber lembrar o passado está condenado a repeti-lo. Então, nós aplicamos também as leis de guerra aos conflitos não internacionais. Próximo, por favor, Augusto. Então, fica aqui essa reflexão. A guerra entre Israel e Hamas é internacional? É uma guerra civil? Ao meu ver, nenhum dos dois. Qual o status jurídico desse conflito? Como é que vocês vão classificar isso? Outra reflexão para se pensar. Hoje, o direito internacional ele passa por mudanças que geram novos desafios jurídicos. Por exemplo, o uso de drones, né? Todas as guerras agora estão iniciando com drones ou com ataques cibernéticos. Então, nós temos muito campo de trabalho nessa área. Vamos adiante, por favor, Augusto. Podemos ir adiante. Um outro case muito conhecido ocorreu no Iraque, né? O artigo 3º, a Convenção de Genebra, esse artigo 3º comum, impõe um tratamento humano para todos os indivíduos em poder do inimigo. Não pode haver distinção. Então ele proíbe. Eu estou resumindo o que está na lei, né? Ele proíbe assassinatos, mutilações, torturas, tratamentos cruéis, humilhantes e degradantes, tomada de reféns, está aí o crime de guerra do Hamas, e julgamentos parciais. Inclusive, recentemente, eu pude acompanhar uma notícia sobre 4 ou 5 soldados israelenses que foram julgados em corte marcial em Israel porque torturaram prisioneiros palestinos. Isso está na notícia, tá? Vocês acham? Quando um Estado ele pune internamente, com base nas suas leis, ele não precisa. Esse caso não precisa ir a uma corte internacional. Por quê? A utilização de cortes internacionais, sejam ad hoc, criadas pelo Conselho de Segurança, sejam permanentes como o Tribunal Penal Internacional, por exemplo, determina que antes do caso ser levado à Corte Internacional, que seja verificado se as estruturas jurídicas internas já não estão funcionando no caso. Ou seja, se o indivíduo já não está sendo investigado, processado e julgado internamente. Esse caso aí é da soldado Lindy England. A maioria não deve se lembrar, eu, como devo ser o mais velho aqui nesse encontro virtual, o professor Luiz é um menino ainda, nem vai se lembrar, mas quando os Estados Unidos, depois dos ataques a Nova York, e Washington e a Pensilvânia, né, no 9/11, invadiram o Iraque, e depois que o regime de Saddam Hussein caiu, eles ocuparam a prisão que era a masmorra do Saddam Hussein, onde ele matava e torturava, né? Era Abu Ghraib, essa prisão de Abu Ghraib. E aí os soldados iraquianos presos eram também torturados pelos norte-americanos, como vocês estão vendo aí. E essa imagem, eu me lembro que eu fiquei muito chocado com ela, dentre outras, né? Da Lindy tendo um prisioneiro amarrado pelo pescoço e ela segurando esse cabo, essa corda, né? Ela foi julgada, tá aí a foto do dia do julgamento dela. Ela foi condenada, ficou acho que 4 anos presa por abuso de prisioneiros de guerra. Então, esse é um exemplo de caso, porque eles fotografaram tudo, né? Acima, uma tortura praticada em Abu Ghraib, em que o indivíduo fica ligado a cabos elétricos e levando choque elétrico caso ele se mexa. Inclusive, essa foi uma tortura muito usada nas ditaduras da América do Sul, tá? Os militares norte-americanos deram uma entrevista sobre isso. Há um documentário chamado Fantasmas de Abu Ghraib, Abu Ghraib Ghosts. Abu Ghraib foi comandada nessa época por quem comandava Guantánamo. E aí, essa tortura foi muito praticada e os militares americanos disseram: nós aprendemos essa
tortura na América do Sul. O próximo, por favor, Augusto. Outra regra importante é que as leis de Genebra determinam que feridos, enfermos, náufragos sejam recolhidos e tratados, né? Se vocês pensarem em médicos, enfermeiros, clérigos, quem estiver com o jaleco no palco de operações, ou seja, no palco de guerra, dos combates, e for alvejado propositadamente, é vítima de crime de guerra. Mas, infelizmente, em vários exemplos históricos, os médicos e enfermeiros são propositadamente alvejados para não dar tratamento para o soldado inimigo. Pratica-se isso, infelizmente, mas é crime de guerra. Próximo, por favor, Augusto. Vamos passar. Podemos passar. Adiante. Isso aqui, obrigado. Para resumir a Convenção de Genebra, são 64 artigos, né? Já falei dos destinatários, enfermos, pessoal médico, religioso, transportes médicos. Aí nós temos o reconhecimento dos emblemas distintivos. Não só os jalecos, mas veja vocês, também nós temos as regras que protegem o patrimônio histórico, cultural, artístico, patrimônio da humanidade, obras de arte. Atingir estes objetivos numa guerra é considerado crime de guerra. Eu lembro que existe um símbolo chamado, este símbolo se chama The Blue Shield, ou seja, o escudo azul, e sempre que vocês visitarem um local que é um local de memória, por exemplo, um memorial, eu fui ao memorial de Mauthausen, o campo de concentração na Áustria, né? Eu dava aula ali em Linz, na época, eu dei umas aulas, e Mauthausen vocês vão encontrar o Blue Shield na porta de Mauthausen. Ali é protegido pelas leis de guerra. Então, os símbolos que conferem imunidade a esses locais devem ser observados. É aqui que entra, e aí, o slide seguinte, por favor, Augusto, um comentário, né? A guerra entre Israel e o Hamas. Aqui uma análise de caso, né, que eu proponho para vocês. Quando nós estivemos em Israel, foi muito importante uma conversa que nós tivemos com alguns oficiais israelenses, né, em que nós conversamos sobre o princípio da proporcionalidade. Então, o que é o princípio da proporcionalidade? Um alvo que não é um alvo militar, um museu, um hospital, uma escola, se for atingido, é crime de guerra. Mas ele pode se tornar um alvo militar. Quando ele pode se tornar um alvo militar? Quando ele passa a sediar, por exemplo, tropas com armas. Aí ele se torna um objetivo militar. A questão é saber se, bom, no primeiro momento, nós podemos, então, atacar um alvo que antes não era um alvo militar e depois passou a ser um alvo militar? Depende da vantagem militar obtida. Eu estava pensando nesse caso, professor Luiz e professor Augusto, e professor o Vitor também, eu coloco aqui uma questão, né? Vamos imaginar, num exercício fictício, que nós estamos no final da Segunda Guerra Mundial e somos comandantes aliados. E descobrimos, por uma informação da inteligência, que há uma igreja com 150 alemães, civis, idosos, crianças, mulheres. Vocês sabem que no final da guerra não tinha mais homens para lutar. O Goebbels criou a Volkssturm, que era a tropa de idosos para proteger Berlim. Homens e crianças que não tinham nenhuma condição de enfrentar o Exército Vermelho, que vinha não só para ganhar a guerra, mas vinha para se vingar
das barbaridades que os nazistas cometeram no então território russo. Bem, nós sabemos que há 150 civis numa igreja e lá estão, tiraram os uniformes e se camuflaram com roupas civis, 15 ou 10 SS de média patente, ou de patente mais rasa. Mas nós temos 150 civis alemães. Vamos bombardear ou não vamos bombardear? Eles estão com armamento leve, já não tem mais nada que sobrou em termos de artilharia, por exemplo, ali para os alemães no final da Segunda Guerra. Pensem a respeito, vocês atirariam ou não? Agora eu vou mudar a pergunta. Ao invés de 10 ou 15 SS, com esses 150 civis alemães, lá estão Hitler, Goebbels, Goering, Bormann, uh, uh, o Himmler e vamos colocar também Kaltenbrunner. A culpa Julius Streicher, o mais terrível antissemita de Munique. E aí? Qual é? Você atacando aquela igreja, você vai matar os 150 civis, mas você vai acabar com a guerra. Esse foi o raciocínio das bombas atômicas. Eu quero dizer que eu sou absolutamente eu sou um pacifista realista. Eu luto pela paz. Mas às vezes um país precisa se proteger. E eu sou totalmente contra. Para mim, as bombas atômicas foram um crime de guerra. Essa é a opinião pessoal do Flávio. Eu trabalho, inclusive, com sobreviventes das bombas atômicas. Ali foi uma experiência e um aviso aos russos, que os norte-americanos fizeram. Mas essa é a minha interpretação. Vocês não precisam concordar comigo. Porque hoje a explicação desde o governo Truman, né? Usamos as bombas atômicas porque a invasão da ilha principal do Japão iria custar milhares de vidas de soldados americanos, aliados. Mas as bombas atômicas dissolveram seres humanos no ar, né? Eu já visitei Tóquio, Hiroshima, eu acho que é uma visita que vale a pena. Fui ao memorial, pesquisei lá. Percebem o que é a discussão sobre a vantagem militar e sobre um alvo civil, uma igreja, por exemplo, se tornar ou não um alvo militar? A vantagem militar obtida entra nesse cálculo de um país que está em guerra. Vejam como é difícil. Vejam como é difícil. E é aí. Agora podemos o próximo slide, por favor, Augusto. Eu já estou começando a finalizar para dar tempo para as perguntas. Bom, aí nós temos a Corte Internacional de Justiça. Ela fica em Haia também, assim como o TPI, por isso muita gente confunde. Só que o TPI foi criado em 1998, é uma corte criminal, julga pessoas. A Corte Internacional de Justiça foi criada com a Carta da ONU, o seu regulamento, inclusive, é um anexo à Carta da ONU, em 45, e julga apenas questões entre estados, não seres humanos, não pessoas físicas. Mas que pode envolver crimes internacionais. Lembram quando eu disse que existem 4 crimes internacionais: genocídio, crime de guerra, crime contra a humanidade e crime de agressão. A África do Sul, o ano retrasado, propõe uma ação contra o Estado de Israel perante a Corte Internacional de Justiça, acusando o Estado de Israel de estar cometendo genocídio. Qual é a base jurídica? A Convenção para a Prevenção e Repressão ao Crime de Genocídio, de 9 de dezembro de 1948. É a primeira norma obrigatória de direitos humanos do pós-guerra, aprovada um dia antes da Declaração Universal, que é de 10 de dezembro. A Convenção contra o Genocídio, aprovada em Paris, a Declaração Universal, aprovada em Nova York. Esta convenção, a ela aderiram o Estado de Israel e o Estado da África do Sul, já na década de 40. E aí, 1948. E aí, há um artigo que diz o seguinte: caso qualquer dos. Não, vou reiniciar. Qualquer dos países aderentes a esta convenção
poderão denunciar perante a ONU ou seu tribunal, a Corte Internacional de Justiça, outro país que eventualmente, porventura, esteja violando esta convenção. Como Israel e África do Sul ambas aderiram a esta convenção, a África do Sul propôs esta medida em face do Estado de Israel perante a Corte Internacional de Justiça, dizendo: Israel está cometendo genocídio. A Alemanha entrou ao lado de Israel, porque isso é muito comum, tá, gente? Olha, já tivemos o caso Croácia versus Sérvia, Mianmar versus Bangladesh e Mianmar, enfim. O Brasil entrou ao lado da África do Sul, são questões políticas, e aí nós temos esse caso em curso. Primeiro ponto, houve as audiências, vocês estão vendo aí algumas fotos das audiências com os seus grandes advogados e advogadas, e aí o que é normalmente, via de regra, debatido primeiro numa corte internacional não é o mérito, não é o mérito, se está ou não está havendo genocídio para condenar um Estado. É se o caso é admissível. A gente sempre trabalha primeiro com a admissibilidade do caso. E aí, depois de meses de debate, a Corte Internacional de Justiça decidiu receber o caso. Mas o que eu ouvi na televisão e lives da internet? Israel foi condenado por genocídio. Não é verdade. Israel não foi condenado por genocídio pela Corte Internacional de Justiça. Agora que o caso está começando. E isso vai durar pelo menos uns 10 anos. Então é importante que se diga isso. Mas o que é genocídio, afinal de contas? Que está na Convenção e está no artigo 6º do Estatuto de Roma. Abre aspas. Genocídio é a destruição intencional de um grupo humano por 4 razões. E atenção, intencional, dolo específico. É o dolo do dolo. O meu objetivo é erradicar um grupo humano da face da Terra. Eu não tenho outro objetivo. Destruir um grupo humano intencionalmente por razões nacionais, religiosas, étnicas ou raciais. Vírgula, enquanto tais. Ou seja, o grupo é destruído total ou parcialmente, em tempos de guerra ou em tempos de paz, porque o indivíduo pertence àquele grupo. 6 milhões de judeus foram mortos durante o Holocausto, 12 Yanomamis foram exterminados em Roraima, em 1993, por garimpeiros. É o genocídio de Hashimu, reconhecido pelo STF. Aliás, foram 16. Eu sei porque é o mesmo número dos 16 ticunas exterminados também em 1988, no chamado Massacre da Serra do Capacete, que a Justiça Federal Brasileira reconhece como genocídio. São só esses 2 casos no Brasil. Tempos de paz e 16 vítimas. Ou tempos de guerra, Segunda Guerra Mundial, e 6 milhões de vítimas. Não importa. Genocídio. Agora, há várias condutas previstas no crime de genocídio. O homicídio praticado nesse contexto pode ser genocídio. Impedir o nascimento de crianças no seio do grupo-alvo. Provocar danos graves à integridade física e mental do grupo-alvo. É nesta linha que a África do Sul e outros que acusam Israel estão trabalhando nessa linha de raciocínio. Então, por exemplo, ontem Netanyahu, por pressão do Trump, abriu o corredor humanitário para Gaza. Isto, ao meu ver, afasta o genocídio. Se um Estado de Israel tem a intenção de exterminar os palestinos, como é que 20% da população de Israel é palestina? Como é que nós estivemos juntos com a reitora da Universidade de Haifa, que é uma árabe, mulher drusa? Então, ao meu ver, tecnicamente, eu não vou entrar em discussões ideológicas. Tecnicamente,
Eu ainda tenho dúvidas sobre isso. Mas todo mundo coloca como se fosse uma realidade. Eu não vejo genocídio ainda. Não vejo. Agora, nós tivemos um fato, vocês vão se lembrar, quando soldados israelenses mataram os médicos na ambulância. Ali é crime de guerra. Flagrado pela câmera. O próprio Estado de Israel parece estar tomando providências em relação a esses soldados. Pelo que eu vi, né, da última vez. Então, eu só queria agora finalizar, se o Augusto puder passar, um, dois, três, mais dois slides. Aqui, esse aqui, volta um, Augusto, por favor, obrigado. O conflito no Oriente Médio está gerando uma situação que chegou num soldado de Israel que veio passar as férias no Brasil. Esse rapaz estava aqui na Bahia, e aí uma organização internacional palestina denuncia para uma juíza federal brasileira que aqui estava passando férias um soldado israelense que teria cometido crime de guerra em Gaza, por vídeos que ele mesmo teria colocado na mídia social. A juíza federal mandou abrir uma investigação, e aí o Estado de Israel avisou o rapaz e ele foi embora para Israel. E aí eu ouvi o seguinte: Israel ajuda criminoso de guerra a fugir do Brasil. Então vamos lá. Primeiro, não é criminoso de guerra porque ele não tinha nenhum mandado de prisão, nem nenhuma investigação promovida contra ele. Então temos que analisar tecnicamente. Essa pergunta, esse caso, nos leva à seguinte pergunta: o que é o princípio da jurisdição universal? Este é um instituto importante em termos de direito penal internacional. Ou seja, são os estados obrigados a processar responsáveis por crimes internacionais cometidos em outros territórios com os quais esse estado não tem nenhuma relação territorial? Próximo slide, por favor, Augusto. Eu cito exemplo aqui: Adolf Eichmann, que vivia na Argentina. O segundo que aparece aí é o Klaus Barbie, o carniceiro de Lyon. O terceiro é o Erich Priebig, que nas fossas ardeatinas em Roma matou 300 italianos. O Pinochet, que está por último aí. O John Demjanjuk, guarda de campo de concentração. Todos esses cometeram crimes em diferentes estados. O direito penal determina, em princípio, o princípio da competência territorial. Ou seja, o indivíduo deve responder pelo crime no território onde ele cometeu o crime. Uma espécie assim de locus regit actum, não tempus regit actum, né? Só que no direito internacional, o elemento gravidade torna esses quatro crimes, genocídio, crime de guerra, crime contra a humanidade e crime de agressão, muito graves. São os mais graves considerados, os core crimes. E a partir daí, os estados passam a ter o dever de investigar, processar e julgar o indivíduo que está no seu território, mesmo que ele tenha cometido um crime em outro país e que ele sequer seja nacional desse território. É o princípio da jurisdição universal. Por favor, mais um, Augusto. Mais um. Depois, para eu fechar, o último slide. Mais um. Definição da jurisdição universal. Os estados que normatizaram esse princípio em suas ordens internas, cada um conceituou de um jeito. Agora, o próximo. Então, esse princípio da jurisdição universal ou da universalidade da jurisdição significa que um Estado está autorizado a processar e eventualmente punir autores de crimes internacionais considerados os mais graves. Eu citei aqui os 4 internacionais, ainda que referido Estado não guarde qualquer conexão com o território onde executados tais crimes ou com a nacionalidade de vítimas ou dos perpetradores. Esse é um legado de Nuremberg, da Declaração de Moscou e da Carta de Londres, que regulamentou o Tribunal de Nuremberg. Aqui eu termino.
e passo a palavra a vocês para as perguntas. Muito obrigado, Augusto, por me ajudar nesse finalzinho aqui com os slides. De nada, professor Flávio. Primeiramente, muito obrigado por mais uma excelente palestra. Desde já a gente agradece a todos, especialmente ao senhor. Pessoal, antes de a gente passar para as perguntas, duas informações importantes, três informações importantes. Primeiro, o Q&A já está aberto para vocês fazerem as suas perguntas, tirarem suas dúvidas, que eu vou ler as perguntas para o professor. Outras duas questões eu enviei no chat aqui do webinar, tanto o link de registro de presença como a avaliação da aula para o preenchimento dos mesmos. Para a gente passar a primeira pergunta, eu acho que posso passar para o professor Luiz, para depois eu começar a ler as perguntas no Q&A. Professor Luiz, o senhor, por favor. Eu tenho só a agradecer novamente ao Flávio. Flávio, tenha certeza aqui que eu anotei bastante coisa, como aqui me comportei como seu aluno e você contribuiu bastante para o meu crescimento profissional, intelectual aqui. Eu acredito que todos os nossos alunos da universidade tiveram assim essa impressão de tudo que você falou, com uma desenvoltura jurídica, né, que às vezes a gente, nos contextos de, quando fala de geopolítica, alguma coisa, a gente deixa um pouco de lado a nossa praia do juridiquês e você trouxe assim os conceitos jurídicos com uma facilidade, uma profundidade, ainda contemporaneizando com situações que a gente vivenciou no território nacional e ainda com conflitos ainda sendo desenhados ainda as acusações a Israel. Eu acho que você trouxe aqui, acho não tenho certeza, você trouxe aqui argumentos para qualquer um refutar qualquer tipo de posição contra o que está acontecendo em Israel e, consequentemente, o que todos fora de Israel estão percebendo de posturas não jurídicas, né? Então, aqui se enfrentou a questão como ciência jurídica, independente de qualquer tipo de posicionamento ideológico ou político, nós, como cientistas das ciências sociais aplicadas, do direito, temos que enfrentar como tal, e você conseguiu enfrentar todos os contextos jurídicos, todas as nuances aqui, e o material que você deixou também como referência de bibliografia aqui na palestra, que vai ficar gravado, realmente vai ser de bastante crescimento pessoal de nossos alunos. Então, eu só parabenizar o Flávio e ainda a contribuição da Stanley Vaz na pessoa do Augusto e do Victor, que proporcionou esse crescimento intelectual de todos nós aqui. Com isso, eu Muito devolvo a obrigado, palavra. professor Luiz. Uma honra, viu? Fico honrado e espero melhorar. A gente vai melhorando, a gente aprende junto, viu, Luiz? Perfeito, Flávio. Muito obrigado. Ó, e me convide para uma viagem dessa aí, que eu vou com todo prazer aí para essa imersão cultural nesses ambientes onde a gente aprende bastante. Será em dezembro, nós vamos divulgar em todo o Poder Judiciário, viu? Pô, perfeito. Eu lhe Muito aviso, sim, obrigado. aviso o Augusto. Perfeito. Antes de a gente passar para as perguntas, como a gente trata de um tema delicado na questão entre israelenses e palestinos e também os conflitos no Oriente Médio, só para deixar bem clara a posição da Stand With Us Brasil, posição também que é compactada por mim, pelo Vitor Oliveira e pela Mariana Gerbassi, meus colegas, tanto da Stand With Us Brasil quanto do Leon. Nós defendemos sempre a solução de dois estados para dois povos, ou seja, um estado palestino ao lado de um estado israelense, não somente um estado, seja ele palestino ou israelense. Depois desse breve comentário, vamos passar para as perguntas, professor Flávio. Pergunta da Angelina e da Maria. Primeiro, gostaria de elogiar o professor Flávio pela excelente apresentação, bem como o pessoal do Landim pela iniciativa. Meus parabéns a todos. Minhas perguntas são: onde encontro o livro A Batalha de Solferino? Não achei nem na Amazon, nem na estante virtual. Pergunta número 2. Por onde, por onde o senhor indica estudar sobre a questão da memória coletiva? Não consegui ouvir o nome do teórico na hora. Obrigado pela pergunta e pelo elogio, Angelina. Obrigado, Augusto. Obrigado, Angelina. E são duas colegas, né? Angelina e Maria. Angelina e Maria, obrigado. Antes, eu só queria também reforçar o que o Augusto disse. Eu, pessoalmente, como defensor de direitos humanos, é, faço, torço muito pela solução de dois estados pacíficos, sem dúvida nenhuma. E hei de ver isso, espero, né? Estou envelhecendo, mas hei de ver.
Bom, sobre a pergunta, eu me lembro de uma versão digital na internet da Lembranças de Solferino. Eu me comprometo, Augusto, até pode passar meu contato para as colegas, a verificar se saiu, tiraram, e aonde encontrar. Sem dúvida, porque eu me lembro que eu li, eu cheguei a ler pela internet. Sobre a segunda questão, e agora me deu branco. Pode me repetir a Por segunda onde o senhor parte? indica, primeiro, onde que encontra o livro A Batalha de Solferino e por É, onde o senhor indicaria estudar sobre a memória questão da memória coletiva. coletiva? O autor, ele escreve o livro Memória Coletiva. Ele se chama, escreve-se Maurice, 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 Maurice Halbwachs, H-A-L-B, B mudo, tá? W-A-C-H-S. Então, de novo, H-A-L-B, B mudo, né? W-A-C-H-S. Maurice Halbwachs. Ele é um sociólogo francês da escola de Durkheim, Durkheimiano, né? E que escreveu, ele dizia o seguinte: a memória coletiva é tão importante quanto a individual, e ela deve ser contextualizada à luz do momento histórico, político e social daquele país ou daquele povo. E efetivamente é com que nós trabalhamos hoje, pós-ditaduras e etc. Obrigado, professor. E sobre a memória coletiva, tu também já respondeste. Agora a pergunta do Jonatas Matos. Professor, primeiramente, grato pela sua explanação para nós do Landim. Gostaria de saber se o senhor acha da influência externa da guerra no Oriente Médio. Se nós estaríamos vivendo uma nova Guerra Fria, onde países externos usam o Oriente Médio como palco de guerra, como finalidades ideológicas e econômicas. Bom, obrigado pela pergunta, Jonathan. Primeiro, eu entendo que sempre foi assim. A Rússia só saiu agora do Oriente Médio porque Assad caiu e a Rússia ocupada com a guerra da Ucrânia e o Irã ocupado com Hezbollah e Hamas e Houthis, deixaram de apoiar o Assad. Então cai o Assad, sai a Rússia do Oriente Médio. Mas o Oriente Médio sempre foi, assim como a África foi, como a Ásia foi, palco das potências que querem exercer as influências regionais. Agora, se estamos vivendo uma nova Guerra Fria, eu acho que sim. É, Sob outro contexto, eu cresci na Guerra Fria até a queda do Muro de Berlim. Aliás, eu cheguei a ver o Muro de Berlim ainda em pé, pra você ver como eu estou ficando velho. E aí, no que tange a nova Guerra Fria, eu não tenho dúvida de que Rússia, China, sob influência ideológica de Alexander Dugin, depois pesquisem Dugin, que propõe um eixo do leste contra o que ele chama de eixo atlântico. Sim, acho que Trump agora, eu acho engraçado, uma ambígua a posição do Trump. Ele isola os Estados Unidos, se aproxima de Putin, bate na China, agora está buscando um acordo com a China. E ao mesmo tempo está tentando eliminar a guerra da Ucrânia e do Oriente Médio, meio que na marra, né? É o jeito que o Trump faz as coisas. Mas ainda assim eu vejo uma clara cisão entre oeste e leste, e Estados Unidos abandonando a Europa, inclusive, o rearmamento em curso. Então é uma guerra fria, mas que me parece muito mais tensa nas fronteiras entre a Europa da OTAN e a Rússia, né? É muito clara militarmente. O Sul global tentando se afirmar, o próprio BRICS está rachado, né? Rússia, China e Índia e Brasil nem sempre se entendem, mas eu vejo um início de Guerra Fria, sem dúvida. Obrigado, professor, pela resposta. Tararã, tararã. Pergunta da Ana Clara. Primeiro, eu gostaria de agradecer pela aula. Foi incrível e tenho certeza que será muito valioso para o Landim.
Obrigado, professor Luiz e Augusto, no caso eu, pela oportunidade de presenciar esse incrível debate. Minha pergunta é: partindo da premissa de que o conflito entre Israel e os grupos armados não estatais não se caracteriza como uma guerra internacional clássica, como o senhor avalia a legitimidade e os possíveis efeitos jurídicos e políticos de eventuais sanções econômicas contra Israel? É, a classificação como como um conflito armado internacional ou não internacional, ela é jurídica. As sanções econômicas que você menciona, aliás, obrigado pelos elogios, as sanções econômicas que você menciona são de ordem política. Então, independente da classificação, o primeiro ponto é que se aplicam as normas de guerra. O direito de Genebra se aplica, sendo uma guerra internacional, sendo uma guerra não internacional, ou sendo uma guerra por procuração, por proxies ou com grupos terroristas, a extensão da guerra, temporalmente falando, a intensidade da violência, o número de mortos, os combates. Então, há sim um cenário de aplicação evidente do direito de Genebra. Agora, isso não se relaciona com as questões, com as sanções econômicas. Elas vão acontecer em paralelo e independente da classificação jurídica, né? Se é que vão acontecer, enfim, alguns países, eu sei que o boicote não é só econômico, o boicote é acadêmico e de outras, o antissemitismo, os antissemitas aproveitam agora para intensificar suas ações, e são vias paralelas, viu? Perfeito, professor. Essa foi a última pergunta. Pessoal, ainda temos mais uns 2 minutinhos. Se alguém quiser fazer a última pergunta, sinta-se à vontade. Deixa eu ver aqui. Também teve aqui tanto o Jonatas e a Angelina e Maria também agradeceram bastante. E disse que chamar os alunos do Landim para sua próxima viagem também. Mas foram essas perguntas, professor Flávio. Nós da Stendas Brasil agradecemos com muito carinho e atenção ao professor Luiz Souza e também ao Landim, grande responsável por essa parceria, pela promoção da aula do professor Flávio de Leão Basso sobre o direito internacional humanitário e os conflitos do Oriente Médio. Para quem ainda não fez tanto o seu registro no link de presença, ainda ele está válido, e também a avaliação da aula sobre o trabalho educacional da Standards Brasil ainda está à disposição no chat. Fica aqui minhas últimas palavras em agradecimento, como já disse a todos, em especial ao professor Flávio, ao professor Luiz, não somente colegas de trabalho, mas amigos meus que eu fiz ao longo do meu trabalho. Também falo pelo Vitor e pela Mariana, muito obrigado. E para nós da Stendas Brasil é muito especial esse evento, porque é a primeira vez que o Departamento de Universidades da Stendas Brasil, no caso, toda a equipe da Stendas Brasil, faz um evento ou presencial ou online em Roraima, em Boa Vista, e com a, com a existência desse evento, com a consolidação desse evento, a gente fechou o mapa do Brasil. Isso significa que fizemos eventos em universidades em todos os estados, mais o Distrito Federal no Brasil. Então é com muita felicidade que a gente faz essa breve explanação para vocês. E foi um evento que foi nota 10, foi ótimo. Muito obrigado a todos, em especial ao professor Flávio. Deixo a última palavra para o professor Luiz finalizar a nossa aula de hoje. Augusto, eu tenho só a agradecer novamente, né? Eu deixei aqui um recado no chat para seguir as redes sociais da Stanley Vaz Brasil, justamente para ficar até antenado com cursos, porque é uma instituição de promoção educacional que possibilita acesso a informações e cursos de maneira gratuita. Isso é importante deixar claro, porque muitos dos nossos alunos são alunos apenas da rede pública, então tem essa possibilidade de cursos gratuitos. Eu mesmo sou um aluno da Semivas no Mastership, então, assim, há também as redes do Leon, que é o Laboratório de Estudos do Oriente Médio. Então, assim, eu tenho a agradecer vocês por nos terem possibilitado isso, ao Flávio pela brilhante aula. Não é um elogio rasgado a um amigo, na verdade, é um aluno entusiasmado que aprendeu bastante com você, tenha certeza disso. Você abriu muitos leques, assim, inclusive de produção acadêmica, sem dúvida alguma, né? Entre mim, os alunos, a gente tem
no nosso ladinho também, trabalhos acadêmicos, publicação de artigos. Eu acho que você trouxe hoje abriu um leque mesmo de possibilidades de produção intelectual, né, com artigos científicos. Novamente, nos coloco aqui, lembre sempre da gente quando tiverem eventos aí, Flávio, Augusto, que sem dúvida alguma iremos prestigiar com toda alegria todos os eventos da CNBVAS, né, Brasil, e o Ladin está aí, uma experiência nova na universidade, que está procurando assim produzir conhecimento nessa área do direito internacional, e aí vocês têm muito a nos contribuir com o conhecimento, Flávio e Augusto e CNBVAS como um todo. Muito obrigado. Obrigado, Vitor, também, tá, que eu sei que está aí, é um parceirão mesmo, esteve conosco em Israel, é um caboclo da região norte também, lá do Pará. Então, Represen- muito represen- obrigado, Vitor, por tudo. representante da Stand Trans Brasil na região norte do Brasil. Exatamente, é o grande Grande Vitor aí, Vitor. torcedor do Paysandu. Sofredor do Paysandu, mas tudo Ninguém, bem. ninguém é perfeito, né? Mas enfim, Então, é quase um corintiano, viu? Pessoal, muito obrigado a todos que ficaram conosco até o final. Te agradece muito, professor Flávio, mais uma vez, professor Luiz, mais uma vez. E ficamos em contato para próximos eventos. Contem com o Leon, contem com a Stand Trans Brasil, contem conosco. Muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigado a todos, a todas.